Livro 12. Nele Agostinho pergunta a si mesmo, primeiramente, pela origem da boa vontade em alguns anjos e da má em outros e pela causa da felicidade dos bons e da miséria dos maus. Passa, depois, a falar da criação do homem, que prova não haver sido criado aba eterno, mas no tempo, e não ter outro autor senão Deus. Capítulo 1. Natureza dos anjos bons e dos maus. Antes de falar da criação do homem, época em que as duas cidades, consideradas nos seres racionais mortais, começam a surgir, o livro precedente já assinalou essa origem nos anjos. Resta-me dizer ainda algumas palavras a respeito dos próprios anjos, a fim de estabelecer, tanto quanto me for possível, que não há inconveniência nem incompatibilidade entre a sociedade dos homens e a dos anjos e, assim, que não existem realmente 4 cidades ou sociedades, 2 humanas e 2 angélicas, mas apenas 2 cidades ou sociedades de bons ou de maus, homens ou anjos. Ora, não se permite pôr em dúvida que as inclinações contrárias entre si dos anjos bons e dos maus não dependem da diferença de natureza e princípio, posto uns e outros serem obra de Deus, autor e criador excelente de todas as substâncias, mas da contrariedade de suas vontades e desejos. A razão é que, enquanto uns se mantiveram no bem, comum a todos, que é para eles o próprio Deus, e em sua eternidade, verdade e caridade, os outros, embriagados por seu próprio poder, como se fossem seu próprio bem, declinaram do bem beatífico, superior e comum a todos, aos seus particulares e, tendo por muito sublime eternidade o fausto de sua altivez, por verdade certíssima aos artifícios da vaidade e por caridade mútua às suas rivalidades repletas de ódio, tornaram-se soberbos, enganadores e invejosos. A causa, pois, da felicidade daqueles a estarem unidos a Deus. Por isso, a causa da miséria destes devemos entender, ao contrário, que será o não estarem unidos com Deus. Se, por conseguinte, quando se pergunta por que são miseráveis estes, se responde, por não estarem unidos a Deus e, quando se pergunta por que são felizes aqueles, responde-se, por estarem unidos a Deus. Somente Deus é o bem que torna feliz a criatura racional ou intelectual. Assim, embora nem toda criatura possa ser feliz, pois não alcançam nem são capazes de tal graça as feras, as plantas, as pedras e coisas assim. A que pode sê-lo não o pode por si mesma, mas por aquele que a criou. Torna feliz a posse daquele cuja perda torna miserável, porque aquele que é feliz por si mesmo não pode ser miserável precisamente porque não pode perder-se. Dizemos existir apenas um bem imutável, Deus, uno, verdadeiro e feliz. E acrescentamos serem bens as coisas criadas por procederem dele, mas bens mutáveis, por haverem sido feitas, não dele, mas do nada. Embora não sejam supremos esses bens que podem unir-se ao bem imutável, o bem maior que eles é Deus. São grandes. Até tal ponto é Deus seu bem, que sem ele são necessariamente miseráveis. Nem os demais seres, neste universo criatural, são melhores que eles, porque não podem ser miseráveis, pois não é justo dizer serem melhores os olhos que os demais membros de nosso corpo justamente porque não podem ficar cegos. Como a natureza senciente, embora com dores, é superior à pedra, incapaz, em absoluto, de dor, assim a natureza racional, embora sendo miserável, é superior a que carece de razão ou de sentido, motivo por que se torna incapaz de miséria. Sendo assim, para essa natureza, criada com superioridade tão clara que, mesmo sendo mutável, com unir-se ao bem incomutável, a Deus, Supremo, logra a felicidade e não se vê livre de sua indigência, se não é feliz, e para sê-lo não lhe basta senão Deus,
É vício não unir-se a Deus. Todo vício prejudica a natureza e por isso lhe é contrário. A viciada difere da que se une a Deus, não por natureza, mas por vício. Apesar de viciada, a natureza dá provas de grandeza e dignidade. Ao censurarmos, com razão, o vício de alguém, louvamos-lhe ao mesmo tempo a natureza, porque a censura do vício tem por justificativo o fato de lhe desonrar a louvável natureza. Assim como, ao dizermos ser a cegueira vício dos olhos, testemunhamos que a visão pertence à sua natureza e, ao dizermos que a surdez é vício dos ouvidos, afirmamos ser-lhes natural a audição. Assim também, ao dizermos que o não unir-se a Deus é o vício da criatura angélica, declara-se de maneira evidente convir-lhe a natureza unir-se com Deus. Quem poderá pensar de modo digno expressar em palavras a grandeza e glória do estar unido a Deus de tal sorte que se viva dele, se tenha a sabedoria dele, dele se goze e se desfrute de tamanho bem sem morte, sem erro e sem incômodo? Donde se conclui que, pois todo vício é nocivo à natureza, o vício dos anjos maus, que os tem separados de Deus, é testemunho eloquente da bondade de sua natureza, criada por Deus, a qual prejudica não estar com ele. Capítulo 2. Não há essência alguma contrária a Deus, porque ao ser somente se opõe o não ser. O objetivo de tudo quanto se diz sem ninguém pensar, quando falamos dos anjos apóstatas, que puderam ter outra natureza, procedente de outro princípio e, portanto, Deus não é o autor de sua natureza. Cada qual se verá tanto mais expedita e facilmente livre da impiedade de semelhante erro quanto possa entender com visão mais claro que, por intermédio de anjo, disse Deus, ao enviar Moisés aos filhos de Israel, eu sou o que sou. Sendo, pois, Deus suma essência, isto é, sendo em sumo grau e, portanto, imutável, pode dar a ser as coisas que criou do nada, não, porém, o ser em grau sumo, como é ele. A umas deu ser superior, a outras, inferior, ordenando assim gradualmente as naturezas das essências. Do mesmo modo que de sapere, Saber, se formou sapientia, sabedoria, desse mesmo modo de esse, ser, se formou essentia. essência. É certo tratar-se de palavra nova, não usada pelos autores clássicos da língua latina, mas já corrente em nossos dias, para que em nosso idioma não faltasse o que os gregos chamam ousia, palavra que, traduzida à letra, vem a dar essência. Por conseguinte, a natureza que é em grau sumo, pela qual é tudo quanto tem ser, somente se opõe à natureza que não é, porque somente não ser se opõe ao ser. Não existe, por isso, essência alguma contrária a Deus, ou seja, a suma essência é a autora de todas e quaisquer essências. Capítulo 3. Os inimigos de Deus não o são por natureza, mas por vontade. Nas Escrituras chamam-se inimigos de Deus os que, não por natureza, mas por seus vícios, se lhe opõem aos mandados. Não podendo prejudicá-lo em coisa alguma, mas apenas a si mesmos, são inimigos por sua vontade de resistência, não por seu poder lesivo, por ser Deus imutável e absolutamente incomutável. Esse é o motivo do vício com que resistem a Deus os chamados seus inimigos, não ser mal para Deus, mas para eles próprios. E isso por corromper-lhes o bem de sua natureza. Não é contrária a Deus a natureza, mas o vício, por ser o mal contrário ao bem e ninguém poder negar ser Deus o sumo bem. O vício, portanto, opõe-se a Deus, como o mal ao bem. Contudo, a natureza, embora sendo viciada, é bem. Donde se infere ser o vício contrário também a tal bem. Mas somente a Deus se opõe como o mal ao bem,
a natureza que vicia, não somente como algo mau, mas, além disso, como algo nocivo. Porque não existe mal algum nocivo a Deus, mas as naturezas mutáveis e corruptíveis, contudo boas, segundo os próprios vícios demonstram. E demonstram-no porque, se não fossem boas, não poderiam prejudicá-las. Que fazem, com efeito, ao prejudicá-las, senão que percam a integridade, a beleza, a saúde, a perfeição e quantos bens o vício costuma subtrair ou roubar à natureza. Se falta em absoluto, não prejudica, porque não priva de bem algum e, portanto, não é vício, posto que o serviço e não prejudicar é contraditório. Donde se segue que, embora incapaz de prejudicar o bem imutável, o vício não pode prejudicar senão o bem, visto como toda a sua razão de ser consiste em prejudicar. Isso pode ser dito também do seguinte modo: o vício não pode existir nem no sumo bem nem em algo que não seja bem. Logo, os bens podem existir sós em alguma parte, mas os males em si sós, nunca. Com efeito, as naturezas corrompidas pelo vício de má vontade são más, é certo, como viciosas, mas, como naturezas, são boas. E, quando a natureza viciosa é castigada, além da natureza, é bom também não ficar impune. A razão é ser justo o castigo e ser bom tudo quanto é justo. Ninguém sofre castigos por causa dos defeitos naturais, mas pelos voluntários, visto como o próprio vício que, robustecido pelo costume e, por assim dizer, entranhando na natureza, chegou a ser natural, também teve origem na vontade. Estamos tratando agora dos vícios da natureza racional, capaz da luz inteligível, que lhe possibilita discernir o justo do injusto. Capítulo 4. As naturezas desprovidas de razão e vida não desdizem, consideradas em seu gênero e ordem, da beleza do universo. Quanto ao mais, é ridículo pensar serem condenáveis os defeitos dos animais irracionais, árvores e outros seres mutáveis e mortais privados de entendimento, sentido ou vida, defeitos que fazem com que sua natureza dissolúvel esteja sujeita à corrupção. E é ridículo, porque tais criaturas receberam da vontade do Criador seu modo de existência, destinado unicamente a operar, por sua vicissitude e sucessão, a beleza ínfima dos tempos, que em seu gênero harmoniza com as demais partes deste universo. Não seria justo que os seres terrenos se equiparassem aos celestiais, nem a superioridade destes constituía razão suficiente para no mundo faltarem aqueles. Quando, perecendo alguns seres, nascem outros, para ocupar os lugares que correspondiam àqueles, e os inferiores sucumbem ante os superiores e os vencidos se transformam em qualidades dos vencedores, então se dá a ordem dos seres transitórios. A formosura de tal ordem não nos deleita precisamente porque, incorporados, por motivo de nossa natureza mortal, a referida parte do conjunto, não podemos perceber que relações de conveniência e proporção ligam ao conjunto as partes que nos desagradam. Eis porque, quanto menos idôneos somos para contemplá-la, mas se nos impõe a obrigação de crer na providência do Criador, a fim de não nos atrevermos, com a temerária vaidade humana, a censurar a obra de tão grande artífice. Examinados a sério, tais defeitos nas coisas terrestres, defeitos nem voluntários, nem expiatórios, dão igual testemunho da excelência das naturezas, das quais nenhuma existe que não tenha Deus por autor e criador. E é que nos desagrada que o vício prive a natureza do que nela nos agrada. Mas, com frequência, as naturezas também desagradam aos homens quando se lhes tornam nocivas, porque não as consideram em si, mas em sua utilidade, como os animais cuja abundância castigou a soberba dos egípcios. De acordo com isso, poderiam censurar também o sol,
porque alguns malfeitores ou quem não pagava as dívidas eram condenados pelos juízes a ser expostos aos raios solares. Portanto, considerada em si mesma, não em relação com nosso conforto ou desconforto, a natureza dá glória a seu artífice. Assim, a natureza do fogo eterno é por certo louvável, embora deva servir de suplício aos ímpios condenados. Com efeito, que há mais formoso do que fogo em chamas, vive o resplandecente. Que há mais útil, quando aquece, purifica e coze. E, todavia, nada existe mais molesto, quando queima. É, pois, o mesmo fogo que, mal aplicado, é nocivo e, convenientemente aplicado, útil. Quem achará palavras suficientes para explicar as utilidades que tem no mundo? Não devemos, por conseguinte, prestar ouvidos a quem lhe louva a luz e vitupera o ardor, porque não considera a sua natureza, mas seu próprio conforto ou desconforto. Esses tais querem ver e não querem queimar-se. Mas não reparam em que a mesma luz que lhes causa agrado prejudica, por inconveniência, os olhos fracos em que, por conveniência, o ardor que lhes desagrada confere vida e saúde a alguns animais. Capítulo 5. A natureza de toda espécie e modo é canto de louvação ao Criador. Todas as naturezas têm, como ser, seu modo, espécie e certa paz própria e, por isso, são boas. E, quando estão colocadas onde a ordem da natureza exige, conservam o ser que receberam. As que não receberam ser permanente melhoram ou pioram, segundo a usança e movimento das coisas a que se encontram sujeitas por lei de criação, tendendo sempre por providência divina ao fim que leva em si a razão do governo do universo. E de tal modo, que o último grau de corrupção, que leva as naturezas mutáveis e mortais à sua desaparição, não reduz ao não ser o que era, ao extremo de que dali não resulte logicamente o que devia ser. Sendo assim, Deus, que é em sumo grau e, por conseguinte, autor de toda essência, que não é soberanamente, Pois não é justo fosse igual a ele e por ele feita do nada. e de modo algum poderia existir, se não fosse feita por ele, não deve ser censurado pelos defeitos das naturezas, e sim louvado, considerando-se todas elas. Capítulo 6. Causa da felicidade dos anjos bons e da miséria dos maus. Assim, a verdadeira causa da felicidade dos anjos bons reside em estarem unidos ao que é soberanamente. Por outro lado, quando se pergunta pela causa da miséria dos anjos maus, verifica-se que se deve ao haverem se afastado do Ser Supremo e voltado para si mesmos, que não são em grau supremo. Que outro nome recebe semelhante vício senão o de soberba? Pois o princípio de todo pecado é a soberba. Não quiseram lhes proteger-se Deus a fortaleza. A união deles com Deus, que é em grau supremo, ter-lhes ia crescido o ser, mas preferiram menos ser, antepondo-se a ele. Tal o primeiro defeito, a primeira indigência e o primeiro vício de sua natureza, criada de tal modo, que, não sendo em sumo grau, pudera, entretanto, para ser feliz, gozar de quem é em grau sumo. Apartando-se dele não seria reduzida ao nada, mas, pelo contrário, se faria menos e, em consequência, miserável. Se se busca a causa eficiente de semelhante má vontade, não se encontra. Porque, com efeito, que produz a má vontade, sendo ela mesma a autora da obra má. A má vontade é, por conseguinte, a causa eficiente de toda obra má, porém, nada é a causa eficiente da má vontade. Porque, se é algum ser, tem vontade ou não tem.
Se tem, é boa ou má? Se boa, quem desatinará ao extremo de dizer que a boa vontade é causa da má vontade? Não é possível imaginar absurdo maior. E, se tem vontade mal ser que é julgado o autor da má vontade, é lógico perguntar qual é a causa. Mas, para que na busca se proceda com método, perguntemos pela causa da primeira vontade má. Porém, a primeira vontade má, causa da má vontade, não existe, pois a primeira é a não feita por nenhuma outra, porque, se esta precedeu sua autora, lhe é anterior por ser sua causa. E, se se objeta não havê-la feito nenhum ser e, portanto, haver existido sempre, pergunto, em alguma natureza? Se não existiu em alguma natureza, não existiu. Se existiu em alguma, viciava-a, corrompia-a, era-lhe nociva e, por conseguinte, privava de bem. Por esse motivo a má vontade não podia existir na natureza mas sim na boa, porém, mutável, susceptível de ser prejudicada pelo vício. Se o vício não prejudicou, não foi vício e, portanto, a vontade não deve ser chamada má. Se prejudicou, é fora de dúvida que prejudicou, privando de bem ou diminuindo-o, pois não é possível que existisse eterna vontade má em ser em que houvesse precedente bem natural, que a má vontade é capaz de eliminar, prejudicando. Logo, se não era eterna, pergunto, quem a fez? Há uma resposta apenas: a má vontade é obra de ser que não teve vontade alguma. Mas pergunto de novo, é-lhe superior, inferior ou igual a esse ser? Se superior, é realmente melhor que ela. Por que, pois, não há de ter vontade e não há de ter vontade boa? Poder-se-ia dizer a mesma coisa, se fosse igual, porque dois seres, enquanto simultaneamente são de boa vontade, não causam um ao outro a vontade má. Resta que ser inferior, carecente de vontade, seja a causa da má vontade da natureza angélica, que pecou primeiro. Mas, seja qual for esse ser inferior, mesmo a ínfima terra, por ser natureza e essência, é bom e tem modo e espécie em seu gênero e ordem. Como, pois, ser bom é a causa eficiente da vontade má? Como, em suma, pode o bem ser causa do mal? Quando a vontade, abandonando o superior, converte-se às coisas inferiores, torna-se má, não por ser má o objeto a que se converte, mas por ser má a própria conversão. Portanto, não é causa da vontade mal ser inferior, ela é que é sua própria causa, por haver apetecido mal e desordenadamente o ser inferior. Se duas pessoas de iguais disposições corporais e anímicas veem a beleza de determinado corpo e, uma vez vista, uma delas se decide a desfrutá-lo licitamente e a outra persevera em vontade casta, qual a causa, de acordo com o nosso modo de pensar, de que naquela se produza má vontade e nesta não? Que coisa causou naquela em que foi causada? É certo que a beleza do corpo, não, posto não havê-la causado em ambas, apesar de não haver se apresentado de modo diferente aos olhos de uma e de outra. É, porventura, causa a carne de quem olhe? Será por acaso o espírito? E por que não o de ambas, se, por hipótese, as disposições corporais e anímicas eram idênticas nas duas pessoas? Ou será que se deve dizer que uma delas foi tentada por oculta sugestão de espírito maligno? Como se não fora a própria vontade a que dá consentimento a tal sugestão e a qualquer outra insinuação. Buscamos precisamente a causa de semelhante consentimento, da má vontade que se abandona ao pérfido conselheiro. Para evitar a dificuldade, suponhamos que ambas as pessoas são tentadas pela mesma tentação e uma cede e consente, enquanto a outra,
a mesma de antes, lhe resiste. Que é possível dizer, senão que uma quer e a outra não quer renunciar à castidade. E qual a causa, senão a própria vontade, pois em ambas as pessoas reinava a mesma disposição de espírito e corpo. Seus olhos contemplaram simultaneamente a mesma beleza e, simultaneamente, a mesma tentação as aguilhou. Bem consideradas as coisas, em nenhuma delas ocorreu nada que aos investigadores desse a conhecer a causa de sua má vontade. Se dissermos que ela mesma a produziu, que era, antes de ter má vontade, senão natureza boa, cujo autor é Deus, bem imutável. E a quem disser que a que deu assentimento ao tentador e conselheiro, fazendo uso ilícito do corpo formoso, presente à vista de ambas, que antes da visão e da tentação eram semelhantes de espírito e corpo, fez sua má vontade, admitindo que antes de ter má vontade era boa, pergunto, por que a fez, porque é a natureza ou porque foi feita do nada? Verificar-se-á e não haver a má vontade começado a existir por ser natureza, mas por haver sido feita do nada. Porque, se a natureza é causa da má vontade, vemo-nos obrigados a dizer que o mal é efeito do bem e o bem, portanto, é causa do mal, visto como, por hipótese, a má vontade é produzida pela natureza boa. E como é possível que a natureza boa, embora mutável, cause algo mal, a saber, a má vontade, antes de ter vontade má? Capítulo 7. Não se deve buscar a causa eficiente da má vontade. Ninguém busque, pois, a causa eficiente da má vontade. Tal causa não é eficiente, mas deficiente, porque a má vontade não é efecção, mas defecção. Declinar do que é em sumo grau ao que é menos é começar a ter má vontade. Empenhar-se, portanto, em buscar as causas de tais defeitos, não sendo eficientes, mas, como já dissemos, deficientes, é igual a pretender ver as trevas ou ouvir o silêncio. E, contudo, ambas essas coisas nos são conhecidas, uma pelos olhos e outra pelos ouvidos, não, porém, em sua espécie, mas na privação da espécie. Ninguém, por conseguinte, procure aprender de mim o que sei que não sei, mas espere aprender a não saber o que se deve saber ser impossível saber. Com efeito, as coisas que não se conhecem em sua espécie, mas na privação da espécie, se podemos falar assim, se conhecem, de certo modo, não conhecendo-as e não se conhecem, conhecendo-as. Quando a penetração do olho corporal se projeta sobre as espécies corporais, só vê as trevas quando começa a não ver. De igual modo, o sentir o silêncio pertence aos ouvidos, não há outro sentido, e somente se sente, não ouvindo. Assim, nossa mente contempla com o entendimento as espécies inteligíveis. Quando faltam, porém, concebe-as, ignorando-as. Com efeito, quem conhece os delitos? Capítulo 8. O amor perverso inclina a vontade do bem imutável ao bem imutável. O que sei é que a natureza de Deus jamais pode desfalecer, mas os seres feitos do nada podem. Tais seres, quanto mais ser têm e mais bem fazem, Então fazem algo positivo. têm causas eficientes. Se, porém, desfalecem e, em consequência, obram mal, Que outra coisa fazem, então, além de vaidades. têm causas deficientes. Sei também que a má vontade consiste em fazer o que sem seu querer não se faria e, por isso, a pena justa não se segue aos defeitos necessários, mas aos voluntários. O desfalecimento não se encaminha a coisas más,
mas de modo errado, ou seja, não a naturezas más, e sim desordenadamente, porque se faz contra a ordem da natureza, do que é em sumo grau ao que é o menos. Assim, a avareza não é vício do ouro, mas do homem, que ama desordenadamente o ouro, por ele abandonando a justiça, que deve ser infinitamente preferida a esse metal. E a luxúria não é vício da beleza e graça do corpo, mas da alma, que ama perversamente os prazeres corporais, desprezando a temperança, que nos une a coisas espiritualmente mais belas e incorruptivelmente mais cheias de graça. E a jactância não é vício do louvor humano, mas da alma que ama desordenadamente ser louvada pelos homens, desdenhando o testemunho da própria consciência. E a soberba não é vício de quem dá o poder ou do poder mesmo, mas da alma que ama desordenadamente seu próprio poder, desprezando o poder mais justo e poderoso. Por isso, quem ama desordenadamente o bem, seja de que natureza for, mesmo conseguindo, torna-se miserável e mau no bem, ao privar-se do melhor. Capítulo 9. É o mesmo o Criador da natureza e o autor da boa vontade nos anjos bons? Não existe, pois, causa eficiente natural ou, se nos permitem a expressão, essencial da vontade má, por ser ela a fonte do mal dos espíritos mutáveis, mal que diminui e deprava o bem da natureza, e tal vontade outra coisa não é senão efeito de defecção, consistente em abandonar a Deus. Falta-nos também a causa dessa defecção. Por isso, se dizemos não existir tampouco causa eficiente da boa vontade, devemos guardar-nos de crer não haver sido feita a boa vontade dos anjos, mas ser coeterna com Deus. Pois, se foram criados, como é possível que sua vontade não o fosse? Suposto haver sido criada, pergunto, foi concriada com eles ou são anteriores a ela? Se concriada com eles, não há dúvida havê-lo sido por aquele por quem também eles foram. E desde o primeiro instante de sua criação se uniram a seu Criador pelo amor com que foram criados. Encontram-se separados da companhia dos outros anjos precisamente porque se mantiveram na boa vontade, enquanto os outros, afastando-se dela, tornaram-se de má vontade, consistente em declinar da boa, coisa que não fariam se realmente não quisessem. E, se os anjos bons são anteriores à boa vontade e em si mesmos autores dela, sem o concurso de Deus, tornaram-se por si mesmos melhores que os fizera Deus. Absolutamente impossível, dizemos, porque, de fato, que eram, sem boa vontade, se não maus. E, se não eram maus precisamente porque não tinham nem má vontade, pois não haveriam declinado de vontade que ainda não tinham. Ao menos é certo que não haviam começado a ser bons como são com a vontade boa. E, se não puderam tornar-se melhores que os fizera Deus, porque ninguém faz algo melhor que Ele, é fora de dúvida que a boa vontade, causa de sua melhoria, não poderiam tê-las senão com o concurso operante do Criador. E, quando tal boa vontade os volta, não para a indigência de seu próprio ser, mas para a plenitude do ser infinito, quando nessa união orem nas próprias fontes do ser, da sabedoria e da beatitude, não é isso evidente prova de que sua vontade, por boa que fosse, não transporia os limites de estéril desejo, se aquele que do nada fez a natureza capaz de contê-lo não a tivesse tornado melhor, enchendo-a de si mesmo, depois de haver excitado a impaciência de seu amor por ele. Deve-se, ademais, ter em conta o seguinte ponto: se os anjos são autores de sua boa vontade, fizeram-na com vontade ou sem ela? Se sem ela, é certo que não a fizeram. Se com vontade, era boa ou má? Se má, como é possível que a vontade má fosse causa da vontade boa? Se boa, lógico é dizer que já a tinham.
E quem era seu autor senão aquele que os criara com vontade boa, ou seja, com o amor casto que os une a ele, criando-lhes a natureza e conferindo-lhes ao mesmo tempo a graça. Donde se segue a necessidade de crer que os santos anjos não existiram nunca sem a boa vontade, quer dizer, sem o amor a Deus. E os outros, concriados com os bons, tornados maus por sua má vontade, obra não da natureza boa, mas de sua livre defecção do bem, pois a causa do mal não é o bem, mas a defecção do bem, ou receberam menor grau de amor divino que os que perseveraram ou, se uns e outros foram criados igualmente bons, estes caíram por sua má vontade e aqueles, mais agraciados, chegaram ao ápice da bem-aventurança, com a plena certeza de que jamais haveriam de perdê-la, como já expusemos no livro anterior. Deve-se, pois, admitir, em justo louvor ao Criador, não ser privativo dos homens santos apenas o estar-lhes a caridade de Deus difundida nos corações pelo Espírito Santo que lhes foi dado, mas poder estender-se também aos santos anjos. Deve-se, outro sim, admitir não ser próprio somente dos homens, mas primeiro e primordialmente dos anjos, o bem de que está escrito, meu bem é permanecer unido a Deus. Os participantes desse bem formam sociedade santa com aquele a quem se unem entre si constituem a cidade de Deus, e sacrifício vivo e templo vivo dele. Já é hora, segundo penso, de falarmos da origem criacional dos membros, recrutados entre os homens mortais para se unirem aos anjos imortais, da cidade que agora peregrina mortalmente na terra ou descansa nas secretas moradas das almas daqueles que já renderam tributo à morte, como se fez, quando se tratou dos anjos. O gênero humano origina-se de um só homem, o primeiro que Deus criou, segundo o testemunho da Santa Escritura, que goza de maravilhosa autoridade, não imerecida, no orbe da terra e em todas as nações, e predisse com inspiração divina, entre outras verdades, que haveriam de crer nela. Capítulo 10. É falsa a história que fixa muitos milhares de anos aos tempos passados. Omitamos as conjecturas dos homens que não têm noção da natureza e origem do gênero humano. Uns, seguindo sua opinião sobre o mundo, sustentam que os homens sempre existiram. Foi o que motivou as palavras com que Apuleio descreve tal espécie de animais, um a um são mortais, mas em seu conjunto, perpétuos. A isso é possível arguir, se o gênero humano sempre existiu, como é verdadeira a história que narra quem foram os inventores das coisas, quem os iniciadores das artes liberais e das outras artes ou quem foram os primeiros habitantes desta ou daquela região, de tal ou qual ilha. Respondem que de quando em quando houve dilúvios e incêndios que despovoaram não toda a terra, porém, muitas regiões, de tal forma que os homens ficavam reduzidos a um punhado e sua descendência refazia a multidão anterior. Assim, segundo eles, refaz-se e constitui a humanidade, quando na realidade nada mais se faz senão renovar o que semelhantes devastações haviam interrompido e feito desaparecer. Quanto ao mais, o homem não pode proceder senão de outro homem. Dizem o que pensam, não o que sabem. Induzem-nos a erro também certos escritos repletos de mentiras, que na história da humanidade mencionam muitos milhares de anos, quando, de acordo com nossas sagradas letras, da criação do homem não se passaram até agora 6.000 anos completos. Por isso, para tentar em poucas palavras a refutação de tal classe de escritos, que admitem muitos mais milhares de anos, escritos destituídos, por outra parte, de qualquer autoridade sobre esse ponto, baste citar a carta de Alexandre, o Grande, à sua mãe Olímpia. Nela dá a relação de certo sacerdote egípcio, que foi por ele extraída de seus escritos sagrados, e fala das monarquias mencionadas também pela história grega. O reinado dos assírios,
segundo a Carta de Alexandre, durou mais de 5.000 anos e, segundo a história grega, dura pouco mais ou menos 1.300 desde o reinado de Belo, renomeado também pelo egípcio no princípio dessa monarquia. Fixa mais de 8.000 anos ao império dos persas e dos macedônios até Alexandre, a quem se dirigia, enquanto os gregos calculam em 485 anos a duração do império dos macedônios até a morte de Alexandre e em 233 a do império dos persas até a vitória de Alexandre. Tais números são, como se vê, muito inferiores aos egípcios e não os igualaria, embora se multiplicassem por 3. Pois os egípcios contam que houve tempo em que seus anos eram tão curtos, que duravam apenas 4 meses. Portanto, o ano verdadeiro e pleno, agora comum a nós e a eles, consta de 3 dos antigos anos egípcios. Nem mesmo assim, porém, como já dissemos, a cronologia egípcia concorda com a história grega. Deve-se, por conseguinte, acreditar nesta última, por não exceder o número de anos anotados por nossas letras, verdadeiramente sagradas. Em consequência, se na celebrada Carta de Alexandre se vê frustrada nossa esperança provável sobre os tempos, quão menos crédito se deve dar àqueles escritos que, saturados de antigalhas e fábulas, pretendem opor-se à autoridade dos livros, mais celebrados e divinos, que predisseram que todo mundo haveria de crê-los. Predição que na realidade se realizou. E o testemunho vivo de que as coisas narradas, preludiadas como futuras, são verdadeiras, pois se cumprem com tamanha exatidão. Capítulo 11. Opinião dos que, sem admitirem a eternidade do mundo, sustentam o haver um sem número de mundos, ou que, sendo único, nasce e acaba incessantemente, de acordo com o rodar dos séculos. Outros, contudo, não crendo na eternidade deste mundo, opinam não ser ele único, mas haver inumeráveis mundos, ou ser único e nascer e terminar infinidade de vezes, de acordo com o incessante rodar dos séculos. Esses tais hão de necessariamente admitir que, em determinado princípio, o gênero humano existiu sem homens que gerassem. Porque, como não pretendem que os dilúvios e incêndios assolaram todo o orbe e, por isso, sustentam que sempre sobrevivem alguns homens para refazer a multidão antiga, assim estão em seu direito, ao pensar que, perecendo o mundo, ficarão nele alguns homens. Mas, como pensam que o mundo renasce de sua própria matéria, vêm-se obrigados a sustentar que o gênero humano surge de seus elementos e depois os pais suscitam, por via de geração, os mortais, como os outros animais. Capítulo 12. Que responder aos que pretestam haver tardado a criação do homem. O que respondi àqueles que, persuadidos de que o mundo sempre foi, se recusam a crer tenha começado a ser, incredulidade que o próprio Platão expressamente professa, embora alguns lhe atribuam opiniões diferentes de sua linguagem. O que respondi a respeito da questão da origem do mundo responderei sobre a da criação primitiva do homem. Se igualmente me perguntam por que o homem não foi criado durante os tempos infinitos que lhe precederam a criação. Porque foi criado tão tarde, que as Santas Escrituras contam menos de 6.000 anos desde que começou a ser. Se os ofende a brevidade do tempo e lhes parecem poucos os anos transcorridos desde a criação do homem, conforme se lê em nossas Escrituras, considerem que o que tem fim não é duradouro e todos os séculos termináveis, em comparação com a eternidade interminável, são, não direi pequenos, mas nada. Se, por isso, se dissessem, não 5 ou 6.000 anos, mas 60 ou 600.000, ou se multiplicassem 6.000, 60 ou 600.000 vezes mais e a soma se tornasse a multiplicar outras tantas vezes por esse número e já não tivéssemos nome para tal quantidade, ano em que Deus fez o homem, poder-se-ia formular a mesma pergunta,
porque não o fez antes. É tanta a inatividade eterna de Deus, sem princípio anterior à criação do homem, que seja qual for o número de anos que se lhe reconheça, por grande e inefável que seja, se tem limite em certo espaço, não deve parecer sequer tanta quanto resulta de comparar pequenina gota de água e todo o mar, toda a água do oceano. O motivo é que essas duas coisas, embora uma seja muito pequena e outra incomparavelmente grande, são finitas, mas o espaço de tempo, que parte de começo e tem termo, seja qual for a extensão de seu curso, não sei se, comparado com o que carece de princípio, é infinitamente pequeno, ou antes, nada. Com efeito, se do termo obtido se vão subtraindo os momentos um a um, por brevíssimos que sejam, o número irá decrescendo ao retroceder na conta, embora tão incontável, que não se encontre vocábulo para nomeá-lo, e a subtração acabará chegando ao princípio, como, se vão subtraindo dias à vida atual do homem, se chegará ao dia em que nasceu. E se isso se translada ao espaço que não teve princípio e se vão subtraindo, não digo momentos pequenos, um a um, ou horas, dias, meses, anos, mas espaços tão enormes como os compreendidos na soma de anos já impossível de contar pelos calculistas e que, todavia, esgota-se minuto a minuto pela subtração de momentos, e se estejam subtraindo, não uma, duas e muitas vezes, mas sempre, qual é seu efeito, que operação será essa, que nunca chega ao princípio, pois não existe. Por isso, o que agora perguntamos depois de 5.000 anos ou mais, poderão perguntar também nossos descendentes, com idêntica curiosidade, após 600.000, se é que esta mortalidade é humana e esta debilidade ignorante se manterão por tanto tempo em sucessão contínua. A mesma questão poderiam também havê-la suscitado nossos predecessores, os que existiram nos tempos da criação do homem. Enfim, o primeiro homem, no dia seguinte ao de sua criação ou no mesmo dia, poderia perguntar por que não fora criado antes. E, por mais que fosse criado antes, a dificuldade a respeito do princípio dos seres temporais teria então o mesmo valor que tem agora e terá depois. Capítulo 13. Alguns filósofos acreditaram no ciclo dos séculos, quer dizer, acreditaram que, terminados por fim certo, todos tornam sem cessar à mesma ordem e à mesma espécie. Alguns filósofos deste mundo, para resolver semelhante dificuldade, que, segundo eles, não pode ou não se deve resolver de outra maneira, pensaram em admitir circuitos de tempos, em que na natureza se renovariam e repetiriam sempre as mesmas coisas e, assim, conforme afirmam, formar-se-ia a textura íntima das evoluções dos séculos que vêm e passam. E isso, quer os circuitos se produzam em mundo estável, quer na alternativa entre nascer e morrer o mundo apresente como novas sempre as mesmas coisas, tanto as passadas como as futuras. Desse ludíbrio não podem livrar a alma imortal, que, quando se apossou da sabedoria, eleva-se sem cessar a uma enganadora felicidade e torna-se sem cessar a uma verdadeira miséria. Como há de ser verdadeira felicidade aquela em cuja eternidade não confiamos, quando a alma é demasiado ignorante no seio da verdade ou demasiado infeliz no seio da felicidade, para ignorar ou recear sua futura miséria? E, se jamais há de tornar as misérias, destas caminha para a felicidade e, portanto, causa no tempo algo novo, que não terá fim no tempo. Por que, pois, não se há de dizer o mesmo do mundo e do homem nele criado? Por que não seguir o caminho reto da sã doutrina, que nos desvia de não sei que falsos circuitos, inventados por falsos e enganadores sábios? Alguns há que pretendem deva certa passagem do livro de Salomão, intitulado Eclesiastes, ser entendida a favor de tais circuitos, que trazem e levam todas as coisas ao mesmo. É a seguinte a passagem, que é o que foi.
o mesmo que será. E que é o que foi feito, o mesmo que se há de fazer. Não há nada novo debaixo do sol. Quem falará e dirá, eis coisa nova. Já existiu nos séculos anteriores a nós. Disse-o das coisas que antes mencionava, a saber, da sucessão das gerações, do curso do sol, do deslizar das torrentes ou, então, de todo gênero de coisas, que nascem e morrem. Com efeito, existiram homens antes de nós, coexistem conosco atualmente e existirão depois de nós. Diga-se o mesmo dos animais e das plantas. Os monstros, abortos pouco comuns, embora diferentes entre si, tanto que de alguns deles não existe senão um exemplar, no que tem de milagroso e monstruoso existiram e sempre existirão. Assim, não é acidente inaudito e novo nascer algum monstro debaixo do sol. Outros explicaram de maneira diferente as referidas palavras e entendem que todas as coisas já foram feitas na predestinação de Deus. Tal era a intenção do sábio. E, por isso, não há nada novo debaixo do sol. Muito longe está de nossa reta fé acreditar que tais palavras de Salomão significam os citados circuitos imaginários, de modo que a volubilidade do tempo e dos seres temporais tome sempre ao mesmo. Por exemplo, como o filósofo Platão teve neste século discípulos na cidade de Atenas e na academia, durante infinitos séculos atrás, com grandes intervalos, é verdade, porém, certos, existiram o mesmo Platão, a mesma cidade, a mesma escola e os mesmos discípulos e hão de repetir-se durante infinitos séculos depois. Longe de nós, repito, acreditar em semelhante insensatez. Cristo morreu uma vez apenas por nossos pecados e, ressuscitado dentre os mortos, já não morre e a morte já não terá domínio sobre ele. Depois da ressurreição estaremos eternamente com o Senhor, a quem dizemos com o Salmo, Tu, Senhor, nos conservarás e nos guardarás desta geração para sempre. Tenho para mim que também as seguintes palavras se aplicam aos falsos sábios, em seu derredor andam os ímpios. Não porque sua vida haja de seguir o curso de tais imaginários circuitos, mas porque, na realidade, tal é o labirinto de seu erro, ou seja, de sua falsa doutrina. Capítulo 14. Deus não operou com nova resolução nem com vontade imutável a criação do gênero humano no tempo. Que tem de particular que, errantes nesse labirinto, não encontrem nem entrada, nem saída. Ignoram a origem do gênero humano e desconhecem o destino final de nossa mortalidade, por serem incapazes de penetrar as profundezas de Deus e como, sendo Ele eterno e sem princípio, deu começo aos tempos e no tempo criou o homem, sem que outro precedesse a este. Não o criou, porém, com nova e repentina resolução, mas com resolução imutável e eterna. Quem poderá sondar esse abismo insondável e penetrar esse mistério impenetrável, baseados em que, sem mudar de vontade, Deus criou no tempo o primeiro homem temporal, anterior a quem não existiu nenhum, e desse primeiro homem multiplicou o gênero humano. Depois destas palavras, Tu, Senhor, nos conservarás e nos guardarás desta geração para sempre, o salmista volta-se contra nessa impia doutrina em que sustenta não serem eternas a libertação e a felicidade da alma, ao acrescentar, em seu derredor andam os ímpios, como se lhe houvessem perguntado, que crês, que sentes, que pensas? Será, porventura, preciso acreditar haver Deus concebido de súbito o plano de criar o homem, depois de passar infinita eternidade sem criá-lo? Deus, a quem nada de novo pode sobrevir e cujo ser não admite mutabilidade alguma. A essa hipotética pergunta respondeu a seguir, falando assim a Deus, segundo teus profundos juízos, multiplicaste os filhos dos homens.
Pensem, diz o salmista, os homens o que pensem, opinem e discutam o que lhes apraza, segundo teus profundos juízos, impenetráveis ao homem, multiplicaste os filhos dos homens. É, com efeito, profundo mistério que, havendo existido sempre, quisesse criar no tempo o primeiro homem, a quem antes não criara, e, apesar disso, seu juízo e vontade hajam permanecido imutáveis. Capítulo 15. O ser Deus sempre Senhor supõe hajam existido sempre criaturas sob seu domínio. Como se há de entender hajam sempre existido as criaturas, sem serem coeternas com o Criador. Como não me atrevo a dizer haja havido tempo em que o Senhor Deus não haja sido melhor, assim devo dizer, sem vacilar, não haver o homem existido antes do tempo e haver o primeiro homem sido criado no tempo. Quando, todavia, penso no objeto desse senhorio eterno, se é certo não haverem as criaturas existido sempre, temo afirmar algo, porque vejo e recordo o que está escrito, quem dos homens pode saber o desígnio de Deus? Ou quem poderá imaginar o que o Senhor quer? Os pensamentos dos homens são tímidos e nossas previsões incertas. O corpo corruptível agrava a alma e a morada terrena deprime o sentido que imagina muitas coisas. Talvez por isso imagino muitas coisas nesta prisão de argila. Precisamente muitas, porque nesse número ou fora dele uma existe, verdadeira, que possivelmente me escapa. Se digo que existiram sempre as criaturas para dominá-las, quem é sempre Senhor e nunca deixou de sê-lo, mas umas agora e depois outras, a intervalos, com o propósito de não admitir criatura alguma coeterna com o Criador. Sentir condenado pela fé e pela sã razão. Devem ser evitados estes dois escolhos. Primeiro, o absurdo, estranho à luz da verdade, de as criaturas, em sucessão contínua, haverem existido sempre, segundo as vicissitudes dos tempos, e, segundo, haverem as imortais começado a existir ao chegar nosso século, em que foram criados também os anjos. Foram-no, se é certo que a primeira luz criada o significa, ou antes, o céu, de que se disse, no princípio fez Deus o céu e a terra. Mas é certo que não existia antes de serem criados, a fim de ninguém pensar que, por dizer-se haverem sido sempre imortais, são coeternos com Deus. E, se digo que os anjos não foram criados no tempo, mas antes de todos os tempos, e assim Deus, que sempre foi Senhor, seria Senhor deles, objetar-me-ão, se foram criados antes de todos os tempos, como é possível hajam existido sempre os que foram criados? A resposta poderia ser a seguinte, porque não existiram sempre, se o que existe desde todo o tempo se diz, não impropriamente, que existe sempre. É inegável haverem existido desde todo o tempo, se foram criados antes de todos os tempos. E, se os tempos começaram pelo céu, já existia antes do céu. Mas, se o tempo é anterior ao céu, não no sentido de horas, dias, meses e anos, medidas chamadas corrente propriamente tempos, mas no sentido da mutabilidade cósmica, de seu antes e seu depois, porque não podiam existir ao mesmo tempo, é evidente que começaram a existir com o movimento dos astros, motivo por que, ao criá-los, Deus disse, e sejam em sinais, e em tempos, e em dias, e em anos. Se admite, repito, que antes do céu existiu algo semelhante nos movimentos dos anjos e, portanto, o tempo, e desde o primeiro instante de sua criação os anjos têm estado sujeitos ao movimento temporal, mesmo em tal caso existiram em todo o tempo, posto haverem sido concriados com os tempos. Quem dirá não haver existido sempre o que existiu em todo o tempo? Mas, se eu responder assim, replicar-me-ão, como não são coeternos com Deus, se ele sempre existiu e eles sempre existiram? E,
Se se diz haverem sempre existido, como dizer que foram criados? Que responder? Deve-se, acaso, aduzir que sempre existiram, porque existiram em todo o tempo, pois foram criados com o tempo. Ou o tempo com eles. Mas, em qualquer caso, foram criados. É fora de dúvida que, embora ninguém ponha em dúvida que em todo o tempo houve tempo, os tempos foram criados. O motivo é que, se em todo o tempo não existiu o tempo, existiu o tempo quando não existia o tempo. Quem será honesto ao extremo de dizê-lo? Podemos dizer muito bem, houve tempo em que Roma não existia, houve tempo em que não existia Jerusalém, houve tempo em que não existia Abraão, houve tempo em que não existia homem algum e assim por diante. Enfim, se o mundo não foi criado no princípio do tempo, mas depois de algum tempo, podemos dizer, houve tempo em que não existia o mundo. Mas dizer, houve tempo em que não existia o tempo, é tão impróprio como dizer, existia homem quando não existia homem algum, ou, existia este mundo quando não existia este mundo. Se entende disjuntivamente, pode-se de algum modo falar assim, quando não existia este homem, existia outro homem, e também, houve outro tempo em que não existia este tempo. Mas quem dirá, por mais nécio que seja, houve tempo em que não existia tempo algum? Se é verdade dizer que o tempo foi criado, apesar de haver existido sempre, porque houve tempo em todo o tempo, não é lógico dizer que, se os anjos sempre existiram, não foram criados. Disse que sempre existiram porque existiram em todo o tempo e existiram em todo o tempo porque os tempos não poderiam existir sem eles. Com efeito, não pode haver tempo onde não existe criatura alguma, cujos movimentos originem os tempos e, em consequência, pelo fato de sempre existir não deixa de haver sido criado e não ser coeterna com o Criador. Deus existiu sempre com eternidade imutável. Estes, porém, foram criados, mas deles se diz haverem existido sempre porque existiram em todo o tempo e sem eles os tempos não poderiam existir. Mas, como o tempo passa, porque imutável, não pode ser coeterno com a eternidade imutável. Por isso, embora a imortalidade dos anjos não passe no tempo e não seja passada, como se já não existisse, nem futura, como se ainda não existisse, seus movimentos, originadores dos tempos, cruzam do futuro ao passado. Em conclusão, não podem ser coeternos com o Criador, em cujo movimento não se pode dizer que foi o que já não é ou será o que ainda não é. Em consequência, se Deus sempre foi Senhor, sempre teve criaturas sujeitas a seu senhorio, não, porém, geradas dele, mas por ele tiradas do nada e não coeternas com ele. Ele existia antes delas, embora jamais tenha estado sem elas, e precede-as não em espaço temporal, mas em eternidade estável. Mas, se eu der semelhante resposta aos que perguntam como ele, sempre Criador, foi sempre Senhor, se as criaturas a ele sujeitas não existiram sempre, ou como, se existiram sempre, foram criadas e não são coeternas com o Criador, receio pensem mais facilmente que afirmo que não sei que imaginem que ensino o que sei. Retorno ao que nosso Criador quis que soubéssemos e, quanto às coisas cujo conhecimento permitiu aos mais sábios nesta vida ou reservou para os perfeitos na outra, confesso serem superiores a minhas faculdades. Julguei-me, porém, na obrigação de apontá-las, com o fim preciso de que os leitores destas páginas reparem nas questões difíceis que é necessário evitar e não se julguem capacitados para tudo, mas, pelo contrário, prestem a obediência devida a este salutar preceito do apóstolo, pelo que vos exorto a todos vós, em virtude do ministério que me foi dado, a quem vosso saber não vos levanteis mais alto do que deveis, mas vos contenhais dentro dos limites da moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada qual. Quando a criança se dá alimento de acordo com as suas possibilidades, à medida que cresce se torna mais capaz. Quando, porém, se lhe dá mais do que pode receber, em lugar de crescer,
míngua. Capítulo 16. Como se deve entender a promessa de vida eterna, feita por Deus ao homem antes dos tempos eternos. Confesso minha ignorância a respeito do número de séculos transcorridos antes da criação do gênero humano. Não me cabe, porém, a menor dúvida de que não há criatura alguma coeterna com o Criador. O próprio apóstolo fala de tempos eternos, não de futuros, porém, o que é mais de maravilhar, de passados. Diz assim, em esperança da vida eterna, que prometeu antes de tempos eternos. Deus, que não mente, manifestando a seu tempo seu verbo. Eis que disse que houve no passado tempos eternos, que, entretanto, não foram coeternos com Deus. Se é certo que antes desses tempos eternos Deus não apenas existia, mas, além disso, prometeu a vida eterna, manifestada no devido tempo, que prometeu senão seu verbo. É ele a vida eterna. E como tal promessa foi feita a homens que antes dos tempos eternos não existiam, é que o que havia de suceder no tempo estava prefixado na eternidade de Deus e no verbo, coeterno com ele. Capítulo 17. Sentir da reta fé sobre o juízo ou vontade imutável de Deus. Contra os que sustentam o eterno retorno das obras divinas. Tampouco duvido que antes da criação do primeiro homem não existiu jamais homem algum e nem ele mesmo nem outro semelhante se reproduziu não sei quantas vezes em virtude de tais circuitos. Nem me dissuadem dessa crença os argumentos dos filósofos. O mais sutil de todos eles, ao que parece, consiste em dizer que a ciência não pode compreender coisas infinitas. Por isso, segundo afirmam, Deus tem essas razões finitas de todos os seres finitos que criou. É preciso, pois, acreditar, dizem, que sua bondade nunca esteve ociosa, a não ser que venha a ser temporal a atividade daquele cuja inação antes foi eterna, como se houvesse arrependido do tempo de sua ociosidade primeira sem princípio e então começasse a obrar. É necessário, por conseguinte, prosseguem, que se repitam sempre as mesmas coisas e passem para repetir-se sempre, quer permanecendo mutável o mundo, que foi criado, embora haja sempre existido sem princípio de tempo, quer repetindo-se e devendo repetir-se nesses circuitos seu nascimento e seu ocaso. Porque receio que, se dissermos haverem as obras de Deus começado em algum tempo, pensem que de certo modo lhe condenam a ociosidade primeira sem princípio, por inativa, sem sentido e desagradável a ele, e que por isso mudou de opinião. Contudo, se pretende que sempre esteve realizando coisas temporais, mas umas depois de outras, e chegou assim, em determinado tempo, à criação do homem, que não fizera antes, parecerá não haver agido com ciência, que, segundo eles, não pode compreender coisas infinitas, mas como que de súbito, ao acaso, com certa indecisão fortuita. Portanto, se admitem os circuitos, acrescentam, em que sempre se repitam as mesmas coisas temporais, quer permanecendo o mundo, quer enredando em tais circuitos seus nascimentos revolúveis e seus ocasos, não se atribui a Deus nem apocado ócio, sobretudo de tão grande duração, sem princípio, nem imprevista a temeridade em suas obras. Porque, se não se repetem sempre as mesmas coisas, por sua ciência ou presciência não podem ser compreendidas essas coisas infinitas de diversidade vária. Se a razão é incapaz de refutar semelhantes argumentos, com que os ímpios se esforçam em desviar do caminho reto a singela piedade, para andarmos de lá para cá em companhia deles, pelo menos a fé deve desdenhá-los. Uma prova manifesta que vem como que reforçar a fé em Deus, Senhor nosso, rompe o referido círculo de revoluções imaginárias.
Seu erro consiste em preferirem andar em falsos circuitos a seguir o caminho reto, porque medem a mente divina, absolutamente imutável, infinita e capaz de numerar todas as coisas inumeráveis, sem mudar de pensamento. Medem-na, dizíamos, pela sua, humana, mutável e ilimitada. E, claro está, sucede-lhes o que diz o apóstolo, comparando-se a si mesmos consigo mesmos, não entendem. Porque qualquer coisa que lhes venha à mente a executam com nova resolução. São portadores de mentes mutáveis. Sem dúvida, pensando não em Deus, em quem não podem pensar, mas em si mesmos, se comparam não a Ele, porém, a si mesmos, e não com Ele, e sim consigo mesmos. Quanto a nós, todavia, nossa fé não nos permite acreditar seja Deus afetado de um modo quando não age e de outro quando age, pois dele não se deve dizer seja afetado, no sentido de em sua natureza a se produzir algo que antes não existia. Com efeito, ser afetado é padecer, padecer é ser mutável. Por conseguinte, no repouso de Deus não se imagine haver preguiça, desídia ou inércia, nem trabalho, esforço ou aplicação em suas obras. Sabe atuar em repouso e repousar em obras. Pode fazer nova obra sem nova resolução, somente com a eterna, e, quando põe mãos à obra, não é porque se arrependa do primeiro repouso. Se, contudo, primeiro esteve em repouso e depois agiu. Não sei como o homem poderá entendê-lo. Dito assim, primeiro e depois, é fora de dúvida que se refere às coisas primeiro inexistentes e depois existentes. Em Deus, porém, a vontade subsequente não modifica ou destrói a vontade precedente, pelo contrário, em virtude de uma só e mesma vontade, eterna e imutável, fez com que as coisas criadas primeiro, enquanto não eram, não fossem e depois, quando começaram a ser, fossem. Talvez com isso estivesse mostrando, de maneira admirável, aos capacitados para entender tais lições não ter necessidade das criaturas e havê-las criado por pura bondade, visto como sem elas, desde a eternidade sem princípio, gozou de felicidade sem míngua. Capítulo 18. Contra os que sustentam que nem a ciência de Deus é capaz de compreender coisas infinitas. Dizer que nem a ciência de Deus é capaz de compreender as coisas infinitas é o que lhes falta ao atrevimento, para precipitar-se na voragem de profunda impiedade, que afirma não conhecer Deus todos os números. É muito certo que são infinitos. Com efeito, seja qual for o número que pretendas formar, não apenas pode aumentar pela adição de uma unidade, mas também, por maior que seja e por mais prodigiosa que seja a quantidade que encerrem-se a razão e ciência dos números, não somente pode ser duplicada, mas também multiplicada ao infinito. O número é limitado por suas propriedades, de sorte que nenhum deles pode ser idêntico ao outro. Logo, entre si são dispares e diversos, em particular, finitos, todos juntos, infinitos. Tal infinidade conjunta de todos os números é que escapa à ciência de Deus, e compreende certa quantidade de números e ignora os demais. Quem o dirá, por mais louco que esteja? Não creio que se atrevam a desprezar os números e a dizer não serem objeto da ciência divina, porquanto Platão, que é dos seus, mostra-lhes Deus fabricando o mundo com os números. Lemos que se disse a Deus, tudo dispuseste com medida, número e peso. Dele diz também o profeta, forma o mundo com número. E o Salvador no Evangelho, todos os vossos cabelos estão contados. Assim, pois, longe de nós duvidar que não conheça todo o número aquele cuja inteligência, como canta o Salmo, não tem número. Assim, embora não haja número possível para os números infinitos, a infinidade do número não poderia ser incompreensível àquele cuja inteligência não tem número.
Se, por conseguinte, o compreensível é finito na inteligência que compreende, é certo que toda a infinidade é de maneira inefável finita em Deus, pois não há, em absoluto, infinidade incompreensível à sua sabedoria. Se a infinidade dos números não pode ser infinita para a ciência de Deus, que os compreende, que somos nós, pobres homens, para atrever-nos a limitar-lhe a ciência, dizendo que, se as mesmas coisas temporais não se repetem pelos mesmos circuitos, Deus não pode ter presciência das coisas, para fazê-las, nem conhecê-las, depois de feitas. Sua sabedoria, simples na multiplicidade e uniforme na variedade, de todos os incompreensíveis tem compreensão de tal maneira incompreensível, que, se sempre quisesse produzir coisas novas e seres diferentes, não poderia produzi-los sem ordem e sem previsão, nem haveria neles subitaneidade de previsão, mas eternidade de presciência. Capítulo 19. Os séculos dos séculos. Não me atrevo a decidir se os chamados séculos dos séculos são os que se sucedem em sucessão contínua e correm em ordenada desordem, permanecendo sem fim as almas, já livres da miséria, em bem-aventurada imortalidade, ou se por séculos do século devemos entender os séculos que se mantêm estáveis e fixos na sabedoria de Deus e são como que causas eficientes dos séculos que o dente do tempo rói. Quem sabe se dizer século equivale a dizer séculos, caso em que século dos séculos significaria o mesmo que séculos dos séculos, como o céu do céu equivale a céus dos céus na linguagem das Escrituras. Com efeito, Deus chamou o céu ao firmamento que se estende acima das águas. Entretanto, exclama o salmista, louvem o nome do Senhor as águas que se encontram acima dos céus. É questão muito intrincada determinar qual é a verdadeira interpretação ou se, além dessas duas e à margem delas, cabe alguma outra. Mas pouco importa a presente questão de ferirmos a discussão da outra, quer porque nos falte a força necessária para resolvê-la, quer porque, na obscuridade desses terríveis problemas, o receio de emitir decisão temerária nos redobre ainda mais a prudência. Agora estamos tratando da hipótese das revoluções eternamente periódicas. Ora, seja qual for o verdadeiro sentido da expressão séculos dos séculos, dele nada se infere a favor da referida hipótese ou contra. E nada se infere porque, quer por séculos dos séculos não se entenda a repetição deles, mas sua sucessão na mais ordenada série, sem que nenhum retorno ameace a imutável beatitude das almas liberadas, quer séculos dos séculos signifique a eternidade motora do tempo, tais circuitos, que repetem sempre a mesma coisa, não passam de puras quimeras, que em especial a vida eterna dos santos refuta. Capítulo 20. Impiedade dos que pretendem que as almas, partícipes da beatitude autêntica e suprema, hão de retornar em eterno circuito às misérias e aos trabalhos. Que ouvidos piedosos poderão ouvir, sem ofender-se, que depois de vida tão repleta de misérias, se é que na realidade merece o nome de vida esta, que antes é morte, tão profunda, que o amor à semelhante morte nos faz recear a morte, que nos livra dela. Depois, repito, de tantos males, tão enormes e horrendos, expiados e finalizados algum dia, graças à verdadeira religião e à sabedoria, chegarão à presença de Deus e se tornarão felizes pela contemplação de sua luz incorpórea, participando de sua imutável imortalidade, que desejamos ardentemente conseguir, de tal modo que hão de abandoná-la algum dia. E, o que é mais, arrojados dessa eternidade, dessa verdade e dessa felicidade, serão implicados em mortalidade infernal, em torpe estultícia, em execráveis misérias, em estado, em suma, em que se perdeu a Deus, em que se possui com ódio à verdade e em que se busca a felicidade por meio de impuras maldades. E isso, uma e outra vez, sem antes nem depois, sem passado nem futuro, de quando em quando.
E tais circuitos estarão em constante ida e vinda através de nossa falsa felicidade e de nossa verdadeira miséria, para que Deus possa conhecer suas obras, porque não poderá cessar de agir nem de tentar conhecer as coisas infinitas. Quem prestará ouvidos a isso? Quem o acreditará? Quem o tolerará? Embora fosse verdade, haveria não somente mais prudência em silenciá-la, como também, se me atrevo a exprimir assim meu pensamento, mais ciência em ignorá-la. Porque, se no lado de lá não nos lembraremos disso e por isso seremos felizes, porque neste, por causa de conhecê-lo, mais se agrava nossa miséria. E, se na outra vida haveremos de sabê-lo necessariamente, desconheçamo-lo, pelo menos, nesta, a fim de que seja mais feliz aqui a expectação que ali a consecução do bem supremo, porque aqui se espera a consecução de vida eterna e ali se sabe que algum dia havemos de perder essa vida feliz que não é eterna. E, se insistem em que ninguém pode alcançar a felicidade, sem nesta vida haver sido iniciado no conhecimento de tais circuitos, em que alternam a felicidade e a miséria, como reconhecem que quanto maior for o amor de Deus, tanto mais facilmente se chegará à felicidade, quando ensinam coisas capazes de esfriar o amor. Com efeito, quem não amará mais frouxa e friamente aquele que sabe há de necessariamente perder, aquele cuja verdade e sabedoria deverá contradizer, depois de haver possuído, com a perfeição da beatitude, seu pleno conhecimento, se pessoa alguma pode amar fielmente determinado amigo, sabendo que algum dia há de ser seu inimigo. Longe de nós acreditar ser verdade que nos ameaça a miséria real e sem fim, que, mesclada com falsa felicidade, há de ir alternando frequentemente e sempre. Que mais enganoso e falso que uma felicidade em que, no seio das mais vivas luzes, desconheceremos nossa miséria ou, já no gozo de inexcedível ventura, temeremos ser no futuro miseráveis. Se devemos ignorar a miséria que nos ameaça, nossa miséria é mais sábia aqui, onde conhecemos a felicidade vindoura. E, se ali não se ocultará de nós a miséria que nos ameaça, a alma miserável será mais feliz no tempo, porque, passado, se alçará a felicidade, que a alma feliz, pois, passado o tempo, voltará à miséria. Assim, a esperança de nossa infelicidade é feliz e a esperança de nossa felicidade, infeliz, de onde resulta que, se sofremos aqui os males presentes e ali tememos os futuros, dizer que podemos ser sempre miseráveis é mais verdade que acreditar que algum dia seremos felizes. Mas o clamor da piedade e a voz da verdade intimam-nos que isso é falso. Pois se nos promete a verdadeira felicidade, de cuja estabilidade certa jamais devemos duvidar e a que nenhuma infelicidade inquina. Seguindo, pois, o caminho reto, que para nós é Cristo, e sendo Ele nosso guia e Salvador, viremos a senda da fé e da mente em direção contrária ao honesto e vão circuito dos ímpios. Se o platônico Porfírio não quis admitir semelhante opinião dos seus a respeito dos circuitos e das incessantes idas e vindas das almas, quer movido pela vaidade do tema, quer porque malgrado seu já respire o ar do cristianismo, e, como mencionei no livro 10º, preferiu pensar a já alma sido enviada ao mundo para conhecer o mal e, de retorno ao seio do Pai, para sempre livre e pura, planar sobre os seus ataques. Quanto mais devemos nós cristãos detestar e evitar semelhante falsidade, contrária à fé cristã. Desvanecido e frustrado o efeito de tais circuitos, nada nos obriga a crer que o gênero humano não tenha tido princípio de tempo, a partir do qual começou a existir, sob pretexto de conhecer por não sei que círculos nada a ver nos seres que não houvesse existido antes e depois se haja realizado. Se, por conseguinte, a alma que não há de voltar às misérias se vê livre, como nunca antes se vira, produz-se nela algo novo e grandioso, a saber, que sua felicidade eterna não terá fim. E, se a natureza imortal é sujeito de tão estupenda novidade, não repetida nem repetível em circuito algum, por que sustentar que não possam também sê-lo as coisas mortais?
se replicam não ser nova felicidade na alma, visto retornar ao que sempre fora. É certo ao menos que a libertação é nova, ao ver-se livre da miséria em que nunca esteve, e é nova também a miséria, porque jamais a teve. Se, porém, tal novidade não entra na ordem das coisas, regidas pela divina providência, mas se deve à pura casualidade, pergunto, onde se acham tais circuitos determinados e medidos que excluem toda novidade, porque sempre repetem coisas que já existiram? E, se essa novidade não está fora da ordem da providência, quer a alma haja sido enviada, quer haja caído por si mesmo, podem suceder coisas novas que nem antes existiram nem são estranhas à ordem do universo. Se a alma pode, por sua imprevisão, sobrevir nova miséria, não imprevista pela divina providência, pois também estaria incluída na ordem das coisas, providência que dela não improvidamente a livrasse, porque vã temeridade humana ousaremos negar possa Deus fazer coisas novas, não para si, mas para o mundo, coisas que nem antes fizera, nem jamais deixou de prever. Mas, reconhecendo que as almas libertadas não retornarão à miséria, porém, que isso não é nada novo nos seres, porque sempre uns e outros foram, são e serão libertados, admitam sempre que, se assim, fazem-se novas almas e para elas é nova miséria e nova libertação. Se afirmam que as almas, de que diariamente surgem novos homens, são as antigas que sempre existiram, suscetíveis de ver-se livres dos corpos, se houvessem vivido sabiamente, de modo que não tornariam as misérias, hão de admitir serem infinitas. O motivo é que, por maior que sejam números, seria insuficiente para fazer sempre homens em infinitos séculos atrás, sobretudo porque suas almas deviam ser sempre libertadas desta mortalidade e nunca haviam daí por diante de tornar a ela. Tampouco explicarão como é possível um número infinito de almas, se, para Deus poder conhecê-los, os seres, segundo eles, são finitos. Por isso, depois de estudados os circuitos que levam a alma a tornar necessariamente as mesmas misérias, que há mais conforme com a piedade que acreditar não ser impossível a Deus fazer coisas novas, nunca antes feitas, e a sua inefável presciência por sua vontade a salvo de toda a mudança. Quanto a saber se pode aumentar cada vez mais o número das almas libertadas, que jamais hão de tornar as suas misérias, decidam aqueles que, para fixar limites às coisas, com tamanha sutileza discorrem. Quanto a mim, concluo por este dilema: se pode, por que negar haja podido ser criado que antes nunca fora, se o número de almas libertadas, que antes nunca existiu, não apenas é feito uma vez, mas nunca deixa de fazer-se? Ou, então, se é necessário haver certo número determinado de almas libertadas, que nunca mais tornarão a miséria, e esse número não aumentar, tampouco este, seja qual for, nunca existiu antes. É indubitável, ademais, não poder crescer nem chegar ao termo de sua quantidade, sem ter princípio. E tal princípio, como ele, antes jamais existiu. Para que existisse, foi criado o homem, antes de quem não existiu nenhum. Capítulo 21. Criação do primeiro homem e, nele, do gênero humano. Após resolver, quanto me foi possível, esse terrível problema, em que se trata de conciliar a eternidade de Deus com a novidade dos seres por ele criados sem novidade de vontade, não é custoso compreender haver sido muito melhor o que se fez, quer dizer, multiplicar, a partir de um homem apenas, o gênero humano, que havê-lo iniciado por muitos. Ao criar os animais, solitários e solívagos uns, em certo sentido, isto é, amigos da solidão, como as águias, os milhanos, os leões, os lobos etc. Gregários outros, que preferem viver em clãs e em rebanhos, como as pombas, os estorninhos, os cervos, os gamos e assim por diante,
não os fez propagar-se de um só de cada espécie, mas ordenou existissem muitos ao mesmo tempo. Quanto ao homem, chamado, por criação, natural, a ocupar lugar entre os anjos e os irracionais, Deus criou apenas um. Criou-o, porém, de tal forma, que, se sujeito a seu Criador, como a verdadeiro Senhor, lhe cumprisse piedosa e obedientemente os preceitos, passaria sem morrer, em companhia dos anjos, a gozar de imortalidade feliz e eterna, mas se, pelo contrário, usando soberba e desobedientemente do livre-arbítrio, ofendesse o Senhor seu Deus, seria sujeito à morte e viveria bestialmente, escravizadas pela libido e destinado depois a suplício eterno. Deus fê-lo um e só, não para privá-lo da sociedade humana, e sim para encarecer-lhe sempre mais a unidade social e o vínculo da concórdia, que aumentaria se os homens não se unissem apenas pela semelhança da natureza, mas também pelos laços de parentesco. Tanto é verdade, que não quis, como fez com o homem, criar a mulher que lhe serviria de companheira, mas formou a dele, para todo o gênero humano propagar-se a partir de um homem apenas. Capítulo 22. Deus previu o futuro pecado do homem e ao mesmo tempo o número de homens que sua graça haveria de salvar. Deus não ignorava que o homem haveria de pecar e, sujeito à morte, a propagaria aos mortais, cuja desvergonha pecadora iria tão longe, que os brutos privados de vontade racional, procedentes das águas e das terras, viveriam entre si mais tranquila e pacificamente que os homens, oriundos de um só, para encarecimento da concórdia. Nunca entre si os leões ou entre si os dragões pelejaram como entre si os homens. Mas previa também a multidão de fiéis que por sua graça haviam de ser chamados à adoção e, depois de justificados pela remissão dos pecados, operada pelo Espírito Santo, seriam, uma vez destruída a morte, seu derradeiro inimigo, associados aos santos anjos. A essa piedosa multidão havia de ser útil considerar esse ponto, ou seja, haver Deus feito procederem de um só todos os homens para testemunhar quão agradável lhe era a união entre muitos. Capítulo 23. Natureza da alma humana, criada à imagem de Deus. Deus fez o homem à sua imagem e deu-lhe alma, dotada de razão e de inteligência, que o tornava superior a todos os restantes animais terrestres, nadadores e voadores, destituídos de mente. E, depois de haver do pó da terra formado o homem e, soprando, haver-lhe insuflado alma, quer a houvesse feito antes, quer ao soprar, como dissemos, e quisesse que o sopro que, soprando, produziu, Que é soprar se não produzir sopro. fosse a alma do homem, deu-lhe companheira como auxiliar para a geração, formando-a, como Deus, de uma costela de Adão. Isso não deve ser imaginado segundo a usança carnal, como costumamos ver nos artistas, que com as próprias mãos fabricam de matéria terrena tudo quanto seu engenho e arte lhes apresentam. A mão de Deus é seu poder, artista invisível das coisas visíveis. Mas os que tomam como rasura do poder e sabedoria de Deus, pela qual conhece e é capaz de sem germes produzir os próprios germes, essas obras cotidianas e correntes, consideram tudo fabuloso e não verdadeiro. Todavia, imaginam infielmente as naturezas primeiro criadas, porque não as conheceram, como se as que conheceram, como, por exemplo, a concepção e o nascimento dos homens, se narrassem aos que não têm experiência delas, não lhe pareceriam mais incríveis, embora a maioria deles as atribuam antes a causas naturais que a operação da mente divina. Capítulo 24. Podem os anjos ser criadores de alguma natureza, por mínima que seja?
Nestes livros nada temos a discutir com os que não creem seja este mundo obra da inteligência divina e objeto de sua providência. Quanto àqueles que, à sombra de Platão, sustentam que todos os animais mortais, entre os quais o homem tem lugar preeminente próximo dos deuses, não são obra de Deus Supremo, autor do mundo, mas dos deuses inferiores, por ele criados, que os fazem com sua permissão e mandato, se carecem dessa superstição que os leva a buscar justificação aparente do culto e dos sacrifícios que lhes oferecem como a criadores seus, livrar-se-ão também do erro de semelhante opinião. É sacrilégio crer ou dizer, mesmo antes de entendê-lo, haver, além de Deus, outro criador de algum ser, por mínimo imortal que seja. Os anjos, nome que preferem dar aos deuses, embora concorram para o desenvolvimento dos seres no mundo, de acordo com a ordem ou permissão que hajam recebido, chamamo-los criadores dos animais, mas no mesmo sentido em que os lavradores são criadores dos frutos e das árvores. Capítulo 25. Toda a natureza e toda a espécie criatural é obra de Deus. Uma espécie exterior, comunicada à matéria corporal, como a que produzem os olheiros, artesãos e outros artistas, que forjam e imitam formas semelhantes aos corpos dos animais. Outra interior, encerrada nas causas eficientes da fonte misteriosa e oculta da inteligência e da vida, que não apenas constitui as espécies corporais das naturezas, mas também forma as almas dos seres animados. A espécie exterior, enquanto não realizada, pode ser atribuída a qualquer artista. Por outro lado, a interior somente pode ser atribuída a um só artista, a Deus, Criador e Autor, que fez o mundo e os anjos sem necessidade do mundo nem dos anjos. A virtude divina aí, por assim dizê-lo, é efetiva, que não sabe ser feita, mas fazer, que, ao criar o mundo, deu aparência redonda ao céu e ao sol, essa mesma deu aparência redonda ao olho, à maçã e às outras formas naturais, configuradas não externamente, e sim pelo poderio íntimo do Criador, que disse, enche o céu e a terra e cuja sabedoria alcança de uma extremidade a outra com força e tudo dispõe com suavidade. Ignoro, na verdade, qual o serviço que os anjos prestam ao Criador dos demais seres e, como não me atrevo a atribuir-lhes poder que talvez não tenham, tampouco devo privá-los do que têm. Contudo, a criação e a constituição das naturezas que as fazem serem tais, seja qual for seu concurso, atribuo-as a Deus, a quem também os anjos reconheceram, com ação de graças, dever o ser. Com efeito, não dizemos que os lavradores são criadores de quaisquer frutos, porque lemos, nem o que planta é algo, nem o que rega, mas Deus, que dá o desenvolvimento, nem damos tal nome à terra, mãe fecunda, segundo parece, de todas as coisas, que vigoriza as que brotam de seus germes e as mantém fixas pelas raízes, porque de igual modo lemos, Deus dá-lhe o corpo segundo quer e a cada uma das sementes o corpo que lhe é próprio. Não devemos, do mesmo modo, dizer que a mãe é criadora dos filhos, e sim aquele que disse a um de seus servos, conheci-te antes de formar-te no ventre materno. E, embora a imaginação da mãe possa produzir no feto certas impressões particulares, como Jacó fez com as varas de várias cores, para gerarem animais de cores diferentes, a alma não fez a natureza gerada como não fez a si mesma. Sejam quais forem as causas corporais ou seminais na geração, mediatizadas pelos anjos, pelos homens, por quaisquer outros animais ou pela união carnal do homem e da mulher, e seja qual for o poder dos desejos e dos movimentos da alma da mãe, para no feto imprimir determinados traços ou cores, as naturezas, impressionadas desta ou daquela maneira, não as faz senão o soberano Deus. Seu oculto poder, presente em todos os seres com presença incontaminável, dá ao ser quanto de algum modo é e enquanto é, pois, se não lhe o desse, não apenas não seria tal ou qual ser, mas também careceria, em absoluto, de ser.
Por isso, se na ordem da espécie exterior que os artistas comunicam aos corpos, não dizemos haver em Roma e Alexandria tido por fundadores seus operários e arquitetos, e sim os reis que conceberam, decidiram e ordenaram fossem edificadas, Rômulo aquela e esta Alexandre, quanto mais devemos dizer que unicamente Deus é o Criador das naturezas, por não fazer algo de matéria não feita por ele nem ter outros obreiros senão os criados por ele, que, se das coisas retira seu poder, por assim dizer, de fabricar, se fundirão no não serem que jazem antes de ser-lhes dado. Digo antes, note-se bem, em eternidade, não em tempo. Pois é outro o Criador dos tempos e não o mesmo que fez as coisas, cujos movimentos formam os tempos. Capítulo 26. Opinião dos platônicos. Deus, segundo eles, é o Criador dos anjos, que por sua vez são criadores dos corpos humanos. Platão foi de parecer que os deuses inferiores, criados pelo soberano Deus, são autores dos animais, no sentido de haverem recebido deles o aperfeiçoamento da parte mortal e do Deus Supremo parte mortal. Assim, que fossem criadores, não das almas, mas dos corpos. Donde se segue que, posto Porfírio a afirmar que para a purificação da alma todo o corpo deve ser evitado e, ao mesmo tempo, pensar, com Platão e outros platônicos, que aqueles que viveram sem controle moral e sem freios tornarão, como castigo de suas faltas, a corpos mortais, de irracionais, segundo Platão, ou de homem, segundo Porfírio, os pretensos deuses, a quem querem rendamos culto como a criadores e autores de nosso ser, não passam de autores de nossas grilhetas e de nossas prisões, não criadores, mas carcereiros e gente que nos prende em cárceres penosos e a grilhões muito duros. Logo, deixem os platônicos de apresentar o corpo à alma como verdadeiro suplício ou não venham pregar-nos como dignos de culto deuses cujas obras em nós nos exortam a fugirmos e esquivarmos com todas as nossas forças. No fundo, ambas as opiniões são falsíssimas, pois nem as almas expiam suas penas, retornando a esta vida, nem é outro o Criador dos viventes do céu e da terra senão o Autor do céu e da terra. Se, por conseguinte, não há outro motivo para vivermos neste corpo senão de os suplícios cobrirem-nos de vergonha, como diz Platão que o mundo, se não fosse povoado de toda a sorte de animais, mortais e imortais, não haveria jeito de fazê-lo mais belo e mais perfeito. Se nossa criação, mesmo na ordem dos seres mortais, é dom de Deus, como há de ser castigo regressar a tais corpos, quer dizer, a tais dons de Deus? E se Deus, tema muito trilhado por Platão, continha em sua inteligência eterna as espécies todas, tanto do mundo como dos animais, porque não haveria ele de criar todas as coisas? Ou será que não queria ser autor de algumas delas, tendo sua mente inefável e inefavelmente digna de louvor a arte necessária para criá-las? Capítulo 27. No primeiro homem esteve encarnada toda a plenitude do gênero humano. Nele Deus previu os escolhidos e os condenados. Com razão, pois, é que a verdadeira religião o reconhece e o proclama Criador de todo o mundo e de todos os animais, quer dizer, das almas e dos corpos. Entre os animais terrenos ocupa primeiro lugar o homem, feito por Deus à sua imagem, e feito um só, mas não deixado só, pela razão que assinalei e talvez por outra melhor ainda, mas oculta. Nenhum animal existe mais feroz por vício, nem mais social por natureza. A natureza humana não falaria com maior expressividade contra o vício da discórdia, quer para precaver a inexistente, quer para sanar a existente, que trazendo à lembrança o primeiro Pai, de quem Deus, tendo-o criado único, fez procederem os demais homens. Tal recordação conservaria concórdia entre muitos a unidade. O
O próprio nascimento da mulher, feita da costela do homem, também nos adverte da grande estima em que deve ser tida a união entre o marido e a mulher. Essas obras de Deus são estranhas, por serem as primeiras. Quem não acredita nelas não deve crer em prodígio algum, porque, se ocorressem de acordo com o curso ordinário da natureza, não se chamariam prodígios. Produz-se porventura algo inútil sob a providencial administração de Deus, embora sua causa se oculte de nós? Diz um dos salmos sagrados: vinde e observai as obras do Senhor e os prodígios que fez na terra. Noutro lugar direi: porque a mulher foi feita da costela do homem, de que era figura esse primeiro prodígio. Agora, como devemos encerrar este livro, que já está pedindo fim, consideremos que no primeiro homem, o primeiro criado, tiveram origem, não à luz da evidência, é certo, mas, pelo menos, segundo a presciência de Deus, duas sociedades de homens ou duas espécies de cidades. Dele haviam de proceder os homens, uns seriam, por oculto, mas justo juízo de Deus, companheiros de suplícios dos anjos maus, outros, companheiros dos bons da glória, porque, como está escrito que todos os caminhos do Senhor são misericórdia e justiça, nem sua graça pode ser injusta nem sua justiça cruel.